Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. No versículo 23 de Mateus capítulo 14. Ficar só por alguns momentos era uma importante prioridade para Jesus. Ele encontrava tempo em sua ocupada agenda para ficar a sós com o Pai. Passar um tempo com Deus em oração é vital para um relacionamento com Ele e nos prepara para enfrentar os desafios e as lutas da vida. Procure praticar a disciplina de ficar algum tempo apenas com Deus. Isso o ajudará a crescer espiritualmente e a tornar-se cada vez mais parecido com Cristo. No versículo 28 de Mateus capítulo 14. Pedro não estava testando a Jesus, algo que nos foi ensinado a não fazer. Ele foi o único no barco a reagir com fé. Sua impulsiva solicitação o levou a experimentar uma demonstração incomum do poder de Deus. Pedro começou a afundar porque tirou seu olhar de Jesus e passou a prestar atenção nas altas ondas à sua volta. A fé vacilou quando Pedro percebeu o que estava fazendo. Provavelmente, não caminharemos literalmente sobre as águas, mas poderemos enfrentar situações muito difíceis. Se tentarmos para as circunstâncias ruins que nos cercam, sem crer na ajuda de Jesus, também poderemos desesperar e naufragar. Para mantermos a fé quando tudo for difícil, devemos enfocar o poder de Jesus, e não nas nossas imperfeições. Nos versículos 30 a 31 de Mateus capítulo 14. Embora inicialmente nossas intenções sejam boas, às vezes, nossa fé pode mostrar-se vacilante. Isso não significa que fracassamos. Quando Pedro vacilou em sua fé, buscou Cristo, o único que podia ajudá-lo. O discípulo estava com medo, mas ainda assim olhou para Jesus. Ao sentir-se apreensivo por causa dos problemas que o cercam, ao duvidar da presença de Cristo e de sua capacidade de ajudá-lo, lembre-se de que Jesus está sempre com você e o único que poderá realmente prestar a ajuda de que necessita. No versículo 34 de Mateus capítulo 14. Genezaré estava localizada a oeste do Mar da Galileia, em uma área fértil e bem irrigada. Nos versículos 35 a 36 de Mateus capítulo 14. O povo conhecia Jesus como alguém que fazia grandes milagres, mas quantos perceberam quem ele realmente é? Iam à procura de Jesus para conseguir cura para as doenças físicas, mas também buscariam a cura espiritual? Desejavam prolongar a vida terrena, não procuravam a vida eterna. As pessoas podem seguir Jesus, a fim de receberem lições importantes para a sua vida ou na esperança de encontrar alívio para o sofrimento. Mas perderemos o cerne da mensagem de Cristo se o procurarmos apenas para obter cura para nosso corpo e não para nossa alma, se o procurarmos apenas a fim de que nos ajude nesta vida, e não buscarmos o plano eterno que Ele tem para nós. Apenas quando conhecermos verdadeiramente Jesus Cristo, poderemos avaliar com precisão o quanto Ele pode mudar nossa vida. No versículo 36 de Mateus capítulo 14.
Os homens judeus usavam franjas nas barras de suas vestes, de acordo com a lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 22, versículo 12. Na época de Jesus, estas franjas eram consideradas um sinal de santidade. Era natural que as pessoas desejosas de serem curadas estendessem as mãos para tocá-las. Mas uma mulher enferma logo aprendeu que a fé em Jesus proporcionou-lhe cura, não as vestes. Mateus capítulo 9, versículos de 19 a 22.